Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Samuel Coutinho. Eu sou professor de psicanálise clínica do Núcleo de Estudos Psicanalíticos de Londrina. Hoje nós vamos falar sobre a psicanálise, a ciência do inconsciente. Nossa aula hoje terá 40 minutos e ela faz parte da primeira aula de nosso curso. Para aqueles alunos que perderam algumas aulas, nós vamos poder estar recuperando com esta aula de hoje. Psicanálise, a ciência do inconsciente. Sejam bem-vindos e uma boa aula para todos. Muito bem. O curso de formação em psicanálise, nós já estamos há 4 anos. Estamos agora na 3ª turma e tivemos a primeira turma em Curitiba, uma parceria com a Jucum, Almirante Tamandaré, Curitiba e agora Londrina. E agora estamos com uma 3ª turma já de várias partes aí do Brasil. Muito bem, alunos do curso de formação em psicanálise clínica. A nossa aula hoje é a psicanálise, a ciência do inconsciente. Vou apresentar alguns slides para vocês e durante a aula você poderá estar fazendo anotações, ok? E também com essa gravação você poderá estar assistindo e recuperando aquelas matérias que você perdeu. Então vamos lá, a nossa aula de hoje. A psicanálise e todas as terapias, todas as técnicas que foram desenvolvidas por Sigmund Freud. Então nós vamos hoje falar sobre os fundamentos da psicanálise, a psicanálise como a ciência do inconsciente. Muito bem. Estou compartilhando agora com você a tela. Guarda só um momentinho aí. Vamos estar compartilhando com vocês e seguindo com a nossa aula. Muito bem. A psicanálise, a ciência do inconsciente. A psicanálise ela foi originalmente desenvolvida pelo médico neurologista Sigmund Freud. E a psicanálise ela é uma abordagem terapêutica que é baseada na observação de que os indivíduos geralmente não têm consciência dos inúmeros fatores que determinam suas emoções e comportamentos. Então, hoje nós vamos ver por que algumas pessoas se comportam, o perfil de algumas pessoas, comportamento, transtornos que essas pessoas sofrem, e voltados aí para uma explicação mais do inconsciente de cada ser humano. Então, esses fatores inconscientes, é muito importante que saibamos que esses fatores inconscientes são essenciais à constituição de uma boa saúde mental. Então, estando presentes nas mais diversas, ricas expressões do ser humano, né, encontra-se na gênese das criações artísticas, na formação dos grupos humanos, principalmente dos laços sociais, porque conviver com as pessoas é uma tarefa muito difícil, porque cada pessoa tem uma personalidade. Então, os laços sociais são muito importantes, essa inter-relação com as particularidades de cada época, de cada cultura. Então, por outro lado, esses fatores inconscientes costumam ser fontes de consideráveis sofrimentos, de infelicidade, que se manifesta de forma em sintomas reconhecíveis. Por exemplo, há pessoas que sofrem de angústia, outros fobias, compulsões, e muitas têm um sentimento de vazio. Todos esses sentimentos estão lá no inconsciente e muitas pessoas não sabem o porquê que sofrem esses sintomas, né? Então, no inconsciente também estão as raízes, né? A raiz de todas as perturbações na estruturação da personalidade, nas dificuldades de relacionamento, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, nos amorosos, e assim como nos sintomas
psicossomáticos, que é a matéria que nós vamos estudar durante o curso aí mais lá para frente. Então, as alterações de humor, a depressão, a euforia e a autoestima, tudo isso está no inconsciente e a psicanálise explica o porquê desses sintomas. Então, estas forças, por serem inconscientes, por exemplo, os conselhos de familiares e amigos, a leitura de livros de autoajuda e até uma determinada força de vontade tem um alcance limitado. E essas coisas são insuficientes em proporcionar alívio e sofrimento psíquico. É preciso que haja uma intervenção, uma terapia. O Freud, pai da psicanálise, ele disse uma frase muito importante. Ele diz assim, ó, demos o nome de psicanálise ao trabalho pelo qual trazemos a consciência do indivíduo, o psíquico que está recalcado nele. Coisas que estão lá no seu inconsciente, que você não imagina o porquê daquilo. Foram traumas da infância, crises que você teve na adolescência, conflitos que você teve durante a sua formação, durante a formação da sua personalidade. Isso ficou recalcado e isso, na idade adulta, se manifestou em muitos sintomas e até mesmo interferiu no comportamento, interferiu no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, no casamento e assim por diante. Então, gente, a psicanálise pode ser levada a qualquer nível sociocultural, porque ela toma como base um conjunto de práticas, um uso referencial teórico voltado para o sofrimento nas diferentes esferas da vida. Por exemplo, na vida pessoal, na vida emocional, na vida profissional e nos relacionamentos, ou ainda uma forma de explorar ainda um campo muito vasto do inconsciente. Eu sofri essas coisas muito tempo, muitos bloqueios na minha vida durante muito tempo, bloqueios emocionais e bloqueios na vida profissional e até mesmo conflitos em relacionamentos. Então, esse vasto campo do inconsciente, seu inconsciente, o meu inconsciente, resultando assim em mais felicidade e serenidade para que nós possamos superar os desafios que a vida nos apresenta. Então, veja bem, tanto na formação, no curso, eu sempre falo, eu sempre levei muito a sério essa questão do curso. Depois da minha formação, falei em 2 formaturas que eu levei muito a sério essa questão do curso de formação, porque no curso eu comecei a ser tratado. No curso eu comecei a entender, a encontrar-me comigo mesmo, e o autoconhecimento me levou a entender o que acontecia dentro de mim, dentro do meu inconsciente, e como que eu pude superar aquilo. As palestras são muito importantes, os mini cursos, e até ainda a prática clínica, né? Então, a prática clínica no processo terapêutico, aí sim ela proporciona um contato com a essência que nos torna mais humanos. Não estou dizendo humanismo, tá? Estou dizendo humanização, que nos leva às questões quem eu realmente sou, que é uma teoria da logoterapia. Por exemplo, quem eu sou? A psicanálise me levou a fazer esses questionamentos, essas perguntas. Quem realmente eu sou? O que eu espero da vida? Por que eu estou agindo de tal forma? Qual é o futuro dos meus atos e decisões? Essas decisões estão construindo ou estão me desconstruindo ou destruindo? Eu sou realmente feliz e satisfeito? É a pergunta que se faz quando você começa a ter o primeiro contato com a psicanálise. Eu estou evoluindo como pessoa dia a dia? A minha presença, ela enriquece a experiência de vida das pessoas próximas de mim? Então, em síntese, nossa proposta nesse curso é fazer com que o homem, o ser humano, homem ou mulher, se reconcilie com o seu maior inimigo, que é ele mesmo. A psicanálise nos mostra que dentro de nós existe um inimigo chamado inconsciente, onde existem as pulsões de vida e as pulsões de morte. E é lá que estão recalcados muitas coisas, e isso nos atrapalha durante a nossa vida. Então, a psicanálise ela pode oferecer isso. Então, vamos ver o que a psicanálise pode oferecer. Um processo terapêutico, né, e de inestimável ajuda para aquelas pessoas que estão em sofrimento psíquico. Veja bem, no curso de um tratamento psicanalítico intensivo, pessoal, investiga-se a natureza das relações originárias da infância de cada indivíduo. Quando eu passei pelo processo, tanto no curso como no processo de análise, o analista foi a fundo na minha infância e ele descobriu lá, e eu também descobri, que muitos desses comportamentos que eu tinha
transtornos, comportamentos agressivos, era devido à infância, que foi muito conflituosa, os abusos e também na adolescência as crises, né, de identidade, os conflitos com a família e as pessoas e assim por diante. Então, esse mundo interno nosso, que nós chamamos mundo interno, inconsciente, que Freud descobriu que é o inconsciente, ali, à medida que nosso mundo interno fica disponível para as experiências e as explorações conjuntas entre o analista e o analisando, então, esses aspectos inconscientes se tornam mais compreensíveis. E aí, pessoal, esses processos começam a mostrar às pessoas aquilo que tem dentro delas, começam a conhecer o que realmente existe dentro delas. Então, como que é feito isso? Através da palavra. A psicanálise leva o paciente a verbalizar tudo o que ele está sentindo, o que ele lembra, e essa fala, através da palavra, vem o alívio dos sintomas, e principalmente começam a acontecer profundas transformações emocionais, como aconteceu comigo. Então, ainda que a psicanálise seja assim automaticamente relacionada a Freud, nós precisamos entender assim que a contribuição de muitos outros determinou assim um significativo avanço na teoria e na técnica que ao longo desses mais de 100 anos aí. Por exemplo, nós temos grandes psicanalistas que começaram junto com Freud, pós-Freud, por exemplo, temos Melanie Klein, que é uma psicanalista que especializou-se em análise de crianças e adolescentes. Ela desenvolveu uma especialidade de psicanálise na área da criança e do adolescente. O Byron Kohut, que foi também, e o Lacan, muito famoso, né, que foi um psicanalista francês, pós-Freud, mas que contribuiu em muito com o entendimento do inconsciente, e tantos outros, né, que trouxeram assim novos aportes sobre a formação da mente humana, novas abordagens terapêuticas. Então, por isso que nós consideramos a psicanálise uma ciência do inconsciente e uma técnica, uma ciência fantástica que leva o homem a encontrar-se com ele mesmo. Tá, vamos ver aqui nessa aula como que começa um processo de um tratamento analítico. Como que se começa? Então, veja bem, é uma parceria que existe entre o analisando e o analista. Então, no curso dessa análise, dessa terapia, o primeiro passo é o analista, junto com o seu analisando, tornar-se consciente a origem oculta das suas dificuldades. Então, não é uma tomada de consciência intelectual, mas é emocional. Na análise tradicional, o analisando deita-se no divã e procura dizer tudo o que vem à cabeça, permitindo dessa forma que apareçam aspectos da mente não acessíveis a outros métodos. Porém, gente, o analista, ele ajuda a organizar esses conteúdos inconscientes. Por exemplo, quando você procura um analista, como aconteceu no meu caso, o que você quer falar hoje? É claro que vamos começar pela infância, as lembranças da infância. O analisando começa daí a aprimorar, corrigir, ele pode rejeitar e adicionar mais pensamentos e sentimentos. E durante o tempo em que essa análise acontece, é interessante que o analisando entra em contato com esses insights, né? Começa a lembrar de algumas coisas e começa a vir assim, repentinamente, algumas memórias, e o analista observa isso na vida diária, nos desvaneios, nos sonhos, na fala. Me lembro bem de um aluno, quando foi fazer análise, o aluno da primeira turma do curso. Ele disse que foi ao analista, que era um processo que ele tinha que passar para ele pegar a habilitação dele, para ele poder também clinicar. E nesse momento ele deitou-se ali no divã e relaxou-se e falou bastante coisa. Quando ele terminou, falou da infância, falou da adolescência, ele perguntou para o analista: eu falei muita bobagem, doutor? E ele disse assim: sim, mas esse é você. Esse é você. Então, analisando e analista, eles se unem no esforço não só de modificar os padrões de comportamento insatisfatórios, mas a intenção é remover aqueles sintomas incapacitantes. E há uma ampliação na liberdade de trabalhar. A pessoa não precisa sentir necessidade de tratamento para obter benefícios. Com a investigação psicanalítica, ele não precisa.
o que o analisando procura numa análise? É o desejo de conhecer melhor e de melhor funcionar no mundo. Então, para que ele tenha motivações suficientes. Então, gente, um tratamento psicanalítico ele envolve sessões ali de 40 a 50 minutos, né, uma vez por semana, por um tempo indeterminado, e aí ele prolonga, e as terapias são condições importantes que leva à modificação dos seus conteúdos. Começa lá falando da infância, daqui a pouco está falando da adolescência, depois fala dos problemas que envolve ali o momento em que aquela pessoa está vivendo. Mas, assim, a base ou o propósito da análise é trazer a pessoa à consciência, aquilo que está no seu inconsciente, nós vamos ver em próximas aulas aí sobre isso, e trazer todo aquele desconforto. Um deslocamento de objetos do seu inconsciente para o consciente, para que o analista possa aplicar as técnicas de terapia necessárias para que aquela pessoa supere aqueles conflitos e aqueles transtornos e aqueles traumas. Então, assim, qual é o resultado de um tratamento psicanalítico? Nós entendemos assim, nós, enquanto psicanalistas, diversos estudos e experiência clínica têm demonstrado a eficácia da psicanálise. Eu posso falar da eficácia da psicanálise na minha vida, no alívio do sofrimento psíquico que eu tive muitos anos, transformações emocionais que me levaram a uma qualidade de vida pessoal e melhorar os meus relacionamentos. É isso que a psicanálise traz. Melhorar você como pessoa, melhorar você como profissional, melhorar você em todos os aspectos, na vida pessoal, nos relacionamentos. Então, esses ganhos permanecem muito tempo ali após a conclusão do tratamento, devido à capacidade de autoobservação que o indivíduo adquire ao longo do processo psicanalítico. É um processo de autoconhecimento. Você passa a conhecer melhor você. E aí você passa, então, a desenvolver um comportamento mais adequado. Muito bem. Quem entra num tratamento psicanalítico com um analista qualificado tem uma grande chance de realizar objetivos de alívio de problemas. Mas isso, gente, motiva essa busca. Eu tenho que querer, você precisa querer. Tá? Isso demanda tempo, compromisso da sua parte, assim como também do seu analista. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud, uma vida voltada para a ciência e a psicanálise. Freud, não só. As pesquisas de Freud foram feitas através dos seus pacientes. As verbalizações, as manifestações, os sintomas, a fala dos seus pacientes. Em clínica, ele conseguiu entender, ele conseguiu elaborar ali algumas teorias a partir do que os pacientes falavam, dos sintomas, das experiências da sua infância, experiência da sua adolescência e assim por diante. Esses pacientes eram ricos de informações para que Freud pudesse escrever as suas teorias. Bom, Freud, já me fizeram essa pergunta. Por que chama-se psicanálise clínica? Porque a técnica psicanálise foi desenvolvida dentro de um consultório médico. Freud ele inventou a psicanálise, mas ele era médico neurologista. Então foi dentro de um consultório médico onde a técnica psicanálise foi desenvolvida a partir da escuta dos pacientes. O Freud desenvolveu essa técnica de associação livre para ouvir os seus pacientes e assim ele poder entender o que acontece lá no aparelho psíquico do indivíduo. Muito bem. Então, o Freud, ele nasceu num período muito difícil. Daquele tempo era um tempo de guerra, era um tempo de muitos conflitos. Ele nasceu em Freiberg, na Morávia, em 6 de maio de 1856. O pai de Freud, Jacob Freud, era um comerciante, né, judeu. E ele casou aos 17 anos e teve 2 filhos. Esses 2 filhos, Emanuel e Felipe, a mãe, Amália Natson, era 20 anos mais nova que seu pai. Você faz ideia do que é uma mulher mais jovem que o homem mais jovem que a mulher?
Me lembro dos meus pais. Era um conflito de geração muito grande, muito grande. Então, o pai do Freud teve esse problema, né, com a geração da mãe. A mãe era mais jovem. Então, esse casal, eles tiveram 7 filhos e o Freud mudou-se para Viana. Ele tinha conflitos com a família, ele não convivia muito bem com a família. Então, ele mudou-se para Viena, quando o pai, né, quando ele tinha 3 anos, e as primeiras lições de Freud foram recebidas em casa, né, pela sua mãe, depois pelo pai. E o Freud ele se destacou muito mais do que os seus irmãos e também dos alunos de classe, lá no ensino secundário, porque ele era muito estudioso, mas tinha um dilema. O Freud ele teve um dilema em escolher a carreira, então ele optou pela medicina. Que ele nunca teve vontade de exercer essa profissão, mas ele ingressou na medicina lá na Universidade de Viena em 1873, com 17 anos. E Freud era um verdadeiro apaixonado pela ciência e ele já começou a se destacar na faculdade, né? E ali o Freud, então, inventou a psicanálise, mas esse foi depois que ele se formou como médico, foi fazer algumas experiências, alguns estudos, né? E um grande mestre de Freud foi Jean-Martin Charcot, pai da hipnose. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a invenção da psicanálise. O Freud ele disse que ele começou a vida profissional dele como neurologista, médico neurologista. E o que ele começou a fazer? Tentou aliviar os pacientes neuróticos que ele tinha. Tinha muitos pacientes neuróticos, né? E nessa experiência de médico com os pacientes neuróticos, ele descobriu alguns fatos muito importantes, fatos novos, importantes, que até hoje os médicos usam para tratar com, com os neuróticos, né? O Freud descobriu o inconsciente. Freud descobriu nos pacientes neuróticos uma parte do aparelho psíquico chamado id, ou inconsciente, e ali ele descobriu que lá estão os problemas do ser humano, né? Então, a partir dessas descobertas, o Freud ele criou uma nova ciência, a psicanálise. E uma professora de psicologia disse para mim uma vez, ela foi minha analista, e ela disse assim: Freud foi o cara, porque ele descobriu uma coisa que muita gente desconhecia e muita gente ainda desconhece, que é o seu inconsciente. Então, mas aí o Freud diz assim que ele teve que pagar um preço muito caro por isso, muito caro. E a psicanálise foi um pedacinho de sorte para ele, diz, mas a resistência naquela sociedade da época de Freud foi muito grande, muito implacável, ele foi muito criticado, né? Mas ele conseguiu e chegou. E a luta não terminou até hoje, né? Nós estamos vendo aí. Então ele diz assim: meu nome é Sigmund Freud e eu sou o inventor da psicanálise. Eu descobri que o homem tem um inconsciente e nesse inconsciente tem muitos problemas. Muito bem, gente. Durante o meio século, por exemplo, Freud viveu lá em Viena. Ele tinha uma vida tranquila, né? Ele morava num lugar bom lá em Viena. E nesse lugar, na casa dele, ele praticou a psicanálise. Lá que ele começou a estudar, fazer as suas pesquisas, explorou as profundezas do inconsciente e foi o iniciador, né, de uma das grandes aventuras intelectuais do século XX. Então, o que o Freud quis trazer com as pesquisas dele? Olha que interessante. Ele quis iluminar o lado escuro da alma. E essa palavra é muito forte. Quantas pessoas ainda não sabem o que está no lado obscuro da sua alma? Então, o Freud descobriu. Então, foi lá no seu divã, no local da sua investigação, num laboratório, que nasceram as experiências dos seus, ali, a experiência com os seus pacientes. E através desses casos clínicos, que ele foi quebrando os tabus, né? Falou-se muito, Freud destacou-se muito a questão da sexualidade, porque a maior parte das pacientes de Freud eram mulheres com problemas, e foi muito criticado na época por isso.
Mas o Freud construiu o essencial para suas teorias. Ele resolveu, então, reunir um grupo em casa e compartilhar, né, essas experiências. Ele reuniu lá amigos, homens, médicos, filósofos, principalmente médicos, historiadores, escritores, e aí ele então formou a primeira associação de psicanálise, né, a Associação Freudiana, que mais tarde tornou-se ali a Sociedade Psicológica da Quarta-feira. E Freud reunia com esses colegas, né, lá em 1902. Aí começaram lá, todo o ritual era um café, e ali eles discutiam, né, era um verdadeiro banquete socrático. Né? Ali eles falavam das suas experiências, compartilhavam as suas experiências. Então ali começaram a surgir novas ideias, e esses homens então foram então criando suas teorias junto com Freud. Muitos depois não quiseram segui-lo, outros foram para outros ramos, principalmente Carl Gustav Jung, que é o criador da psicologia analítica, divergiu de Freud, mas começou por aí com estes homens aos quais devemos muito, né? Então, o Freud ele foi muito fiel a essa doutrina da psicanálise. Lá eles falavam muito sobre filosofia, sobre literatura, mitologias, nessas reuniões. E principalmente falavam de doenças psíquicas e mentais. Mas os pacientes histéricos eram umas experiências que Freud compartilhava com os seus amigos. Né? Então, o começo, veja bem, Freud foi fazer na França um estágio, um curso com Jean-Martin Charcot, um dos maiores hospícios da época, que chamava o Hospício de Salpêtrière. Nesse hospício lá, foi construído no século XIV, né, por Luís XIV, que era um arsenal, né, de armas para a guerra, e depois se tornou um hospício onde as mulheres consideradas loucas eram isoladas, né, um setor especial, e as incuráveis eram acorrentadas, era um verdadeiro depósito de seres humanos. E elas eram abandonadas seminuas, em meio a muitas imundícies. A história desse hospício era muito, muito triste. As grades, através das grades, os funcionários distribuíam comida, era um lugar terrível. E a sopa era fria, cheia de dejetos, e as histéricas, né, cuidavam das suas companheiras. E, gente, era um lugar terrível. O sofrimento psíquico ali era muito grande. E os nobres da época, quando um filho ficava louco, dava loucura, internava lá e largavam essas pessoas lá, e era proibido de falar que era filho de fulano, de fulana. Então era um lugar miserável. Aí Freud chega lá em 1885, em Paris, em outubro de 1985, e descobriu, lá em Paris, ele descobriu sua verdadeira vocação. O futuro inventor da psicanálise, um jovem médico judeu, 29 anos, ele era muito apaixonado pela sua noiva, né, a Marta, e ele escrevia: olha, eu conheci aqui um local, um lugar onde as mulheres estão internadas em situação miserável de loucura. E ele contava: e eu conheci um homem aqui, chamado Jean-Martin Charcot, um médico, e ele fala de Paris para a namorada, para a noiva, e ele vai falando que ele encontrou um lugar onde ele podia desenvolver a sua, os seus estudos. La Salpêtrière, um dos maiores hospícios do mundo, e lá onde Freud, então, começou a assistir às aulas clínicas do pai da hipnose, o médico neurologista Jean-Martin Charcot, o maior neurologista da época. Esse era o cara. E ali o Freud foi assistir umas sessões dele, né? O apelido de Jean-Martin Charcot era o Napoleão das Histéricas. E ali ele foi nomeado como médico ali para esse hospital, que era um imenso hospício. Olha, gente, tinha 5 a 6 mil mulheres trancadas neste lugar. Então, era um material de experiência para esses médicos. Né? E aí, então, o médico fez, o Jean-Martin Charcot, fazia umas aulas com essas mulheres ali. E ali ele desenvolveu a técnica de hipnose com aquelas mulheres. E coisas, vocês estão vendo as imagens aí, era um local terrível. Essas mulheres eram colocadas ali sob intenso sofrimento psíquico. Né? Então, havia histerias muito sérias na vida dessas mulheres. Então, os cientistas do fim do século
eles consideraram essas doenças dessas mulheres como a doença do útero, a histeria como a doença do útero, né? Que toma o corpo das mulheres e essas origens dessas convulsões, né? Que tinham essas mulheres, os médicos, estado de sonambulismo e tantos outros sintomas, foi ali que o Jean-Martin Charcot desenvolveu a técnica da hipnose, que é um sono acordado e onde ele leva as pacientes a um estado de tranquilidade, de sono, meio consciente ou meio inconsciente, e aliviando os sintomas. E o Freud começou a ver isso tudo ali. E ele achou interessante, ele achou aquilo muito importante para a sua carreira como médico neurologista. Então ele ficou apaixonado pelos métodos de Jean-Martin Charcot, e esse método foi popularizado, e até hoje a hipnose é usada aí nos consultórios, até médicos, né? Médicos, psicanalistas, psicólogos. Então, através desse quadro de clínica de mulheres histéricas, o Charcot começou a dar aulas clínicas ali com essas mulheres. Aí, na foto tem aí, na imagem, uma mulher sendo hipnotizada e ele mostrando para os médicos que ali estavam como fazia para hipnotizá-las, para que aqueles sintomas fossem embora. Mas o Freud descobriu que aquilo ali era só momentâneo. Ele, mais para frente, ele desenvolveu técnicas muito maiores, né? Melhores. Então, o Jean-Martin Charcot era um médico muito famoso na época, lá nos anos entre 1860 e 1880, né? E ele, então, mergulhou ali na neurose histérica. E muitos casos de mulheres, né? Uma delas aqui, ó, foi a Emma Bovary, que era um exemplo de caso clínico ali sério, que era uma pequena histeria, né? Uma pequena histérica, uma mulher que foi usada como cobaia ali para as experiências de Charcot. Então, os médicos neurologistas, companheiros de Freud, Joseph Breuer, Carl Gustav Jung, todos esses homens foram alunos de Jean-Martin Charcot, pai da hipnose. Charcot adormece as mulheres lá no Hospício Salpêtrière e aí faz desaparecer provisoriamente, que essa é a técnica da hipnose, as paralisias, as contrações. Mas o Freud descobriu que o hipnotismo era só medidas paliativas. Depois ele desenvolveu uma técnica chamada associação livre, que ele entendeu que existem sintomas mais profundos ali no inconsciente das pessoas, né? Então, essa neurose funcional tinha ligação com o útero e assim ele se recusa a falar em público, né, das causas genitais, mas ele ficou muito impressionado com aquelas sessões lá de Jean-Martin Charcot. Mas o Freud não ficou nessa, né? Nenhum outro homem teve tanta influência sobre mim, ele disse isso escrevendo para a noiva dele, a Marta. Olha, Jean-Martin Charcot é o cara. Nunca um homem teve tanta influência sobre mim, porque Freud era um cara muito sistemático, mas ele gostou de Jean-Martin Charcot, né? E a partir de Charcot, Freud cria uma nova ligação entre a histeria e sexualidade. Foi essas aulas que Freud conseguiu desenvolver algumas teorias sobre a sexualidade. Então, a histeria, uma doença que Freud, da qual Freud se apoderou na virada do século para alertar os homens, né, sobre as suas feridas originais. Então, a psicanálise, gente, é um modo particular de falar das angústias, do esquecimento, da lembrança, do tempo da tortura que a gente sofreu quando criança e adolescente, né? Então, aquelas convulsões que aquelas mulheres tinham, né? Aquelas coisas assim que iam para experiências de laboratório, né? O Freud começou a ver aqueles sintomas e aí ele foi criando algumas teorias da psicanálise, né? Então, ele fala que o corpo verbaliza alguns sintomas que estão no inconsciente. Então, o corpo se torna uma linguagem com seus sintomas. Então, Jean-Martin Charcot, o grande médico neurologista, professor de Freud, instrutor da técnica, o criador da técnica hipnose. E assim por diante, o Jean-Martin Charcot, que com justiça
é considerado o pai da neurologia moderna. Esse homem foi muito importante, ele lecionou na Universidade de Paris em 1860 até 1893. Um jovem sensível artisticamente, ele, grande clínico, marcou sua carreira com uma série de brilhantes trabalhos. Ele descreveu sobre a histeria, a atrofia muscular progressiva, esclerose múltipla, paralisia, né, agitante, esclerose lateral, amiotrófica. E então o Charcot foi o cara. E depois aí veio o vienense Pierre Charroux, né, que imortalizou uma aula sobre histeria, ministrada pelo doutor Charcot no Hospital Salpêtrière. Então, aqui começa a psicanálise, começa aí, a história, onde esses homens contribuíram muito. Né? E para nós, aí, para o final aí dessa aula, é importante a gente destacar, gente, que Charcot chegou para trabalhar lá nesse hospício, Salpêtrière, em 1862, e ele acreditava que a doença histeria, do grego histéria, né, que é a doença do útero, o útero, era uma desordem do sistema nervoso de fundo emocional, causada pela alteração nos fluidos uterinos. Né? Então, esse termo vinha de longe. Então, desde a antiguidade, né, Charcot, então, chefiou o setor de epilepsia simples. Então, ele foi o cara que explicou esses sintomas aí. Né? Então, ele disse que a histeria seria o resultado de sufocamento do útero, dificuldade de respirar, palpitações, perda de voz, ansiedade, confusão. Então, ele fala disso, né? Aquelas mulheres que eram submetidas a torturas atrozes, abomináveis, no tempo da Inquisição, né? E aquelas mulheres que sofreram também por serem consideradas bruxas, estavam possessas. Então, a história é muito triste, né? Então, tudo coincide naquele ponto que a histeria é a doença de mulher. Então, no início, Charcot retoma, né? Ele retorna àquela teoria da teoria uterina, da hipersensibilidade ovariana nas histéricas. E aí ele vai falando que aquela doença precisava ser tratada. Aí ele, então, cria a hipnose, né? Então, mediante a hipnose, pessoal, o Charcot produz sintomas semelhantes, mostrando assim que não se trata de uma lesão orgânica. Aí o pai da neurologia, Jean-Martin Charcot, também foi professor de seu amigo, o Sigmund Freud, que aprendeu também a hipnotizar os seus pacientes, mas depois ele... E aí nós vamos ver em aulas futuras por que o Freud largou da psicanálise. Porque ele descobriu que por que ele largou da hipnose? Porque a hipnose era apenas uma técnica momentânea, onde só naquele momento o paciente relaxava e aqueles sintomas acalmavam. Mas que lá no inconsciente existiam coisas muito mais profundas, muito mais graves, muito mais sérias, e ele precisava desenvolver uma técnica para ele acessar esse inconsciente e, através dessa técnica, ele ter ali uma terapia eficiente para tratar desses sintomas, ok? Então, eu dei aqui uma explanação de como começou a psicanálise, como que Freud iniciou seus estudos, para onde que ele foi, como que ele iniciou a prática da hipnose, e depois nós vamos ver como ele desenvolveu a terapia pelo método da associação livre, que é a verbalização do paciente. Ok? Muito obrigado pela paciência de vocês. Encerramos aqui essa aula e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e nós vamos estar juntos para falarmos de como que Freud desenvolveu a técnica da associação livre. Deixando aqui mais uma vez avisado que dia 22 de outubro, o início às 8h30, nós teremos uma aula sobre saúde mental com o médico Delcio Torres Amorim, ok? Fiquem todos com Deus e sempre que quiserem fazer perguntas, eu estou aí à disposição para as perguntas, tá? Nós estamos no momento assim, ainda no 5º mês do curso, né? E é importante que vocês, então, tenham aí a disposição para as perguntas, e quem não entendeu, pode fazer as perguntas que nós vamos estar respondendo. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro.